sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Espírito Santo, é o teu ministério executar a tua palavra em todos nós e executá-la para uma obra completa, que é a obra da perfeição em cada pessoa, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de pregar no templo da Igreja Batista do Jardim São Paulo, lá onde está o pastor Paulo Hortêncio, que conheci desde seminarista. Ele estava nos contando que quando ele estava no seminário, e eu tive a oportunidade de dirigir alguns estudos lá no seminário, ele era aluno, e ele, ouvindo aquilo, ele disse o seguinte: o dia que eu for pastor, eu quero convidar este homem para pregar na minha igreja. E isto aconteceu. Ele me fez um convite quando ele estava pastoreando uma igreja em Vitória da Conquista. E vim eu passar uma série de conferências de domingo a domingo. Começamos no domingo e terminamos no domingo. E foi uma série de conferências muito agitada. Muita gente abençoada e muita gente revoltada. Houve uma noite em que o Senhor teve que nos ajudar. O pastor Paulo disse que recebeu bem uns 10 telefonemas protestando contra a mensagem da palavra. E Deus tratou com ele, tratou comigo. E tudo aquilo aconteceu para firmar aquele moço. Porque eu me recordo que um daqueles dias ele foi à minha hospedagem e disse: pastor, eu não sei o que eu devo fazer. Eu digo: meu filho, me manda embora. É só você me mandar embora, a paz fica aí com vocês. Não, mas eu não quero isto. Eu quero a palavra. Eu quero a palavra. Digo: então você tem que apanhar. Porque se um homem ganha uma posição, ele tem que sofrer
oposição. Você joga um isopor lá na onda do mar, para onde a onda vai, ele vai. Mas o rochedo não, o rochedo está lá, apanha de todos os lados. Só que ninguém o demove. Mas é para apanhar. E ele disse que naquelas conferências aprendeu a tomar com toda a decisão, firmeza na palavra. Por isso este hino que acabamos de cantar tem sido uma preciosidade na minha experiência. Ele é meu. Só a letra que não é minha, né? Mas a música é minha. Como dependemos desta graça, firma os meus passos na tua palavra, ó Senhor. Vamos cantar outra vez? Firma os meus passos, ó Senhor, na tua santa palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Firma os meus passos, ó Senhor, na tua santa palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. De modo que tive tanta alegria hoje em ouvir o testemunho que pastor Paulo apresentou perante a igreja, dizendo: naqueles dias eu estava recebendo uma ajuda que tem sido a bênção do meu ministério. Eu ainda tive a oportunidade de dizer hoje, de novo ao pastor Paulo, é que Deus nos tem chamado para sermos ministros, você sabe do quê? Da palavra de Deus. Se alguém quiser ser ministro de outra coisa, vai mal. Vai mal. Eu me recordo que eu passei por muitos anos achando que Deus tinha me chamado para ser ministro batista. E eu me inscrevi na Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. E lá então eles me deram uma carteira com esse título, Carteira de Ministros Batista. Estava lá em latim, praedica verbum, quer dizer, prega a palavra. Mas eu não entendia a importância do que estava escrito embaixo, só achei que a carteira de ministro batista. E um dia orando ao Senhor, eu disse, desde que o Senhor me chamou para o ministério batista, ele disse, nunca te chamei para o ministério batista. Disse, mas Senhor, o Senhor não se lembra aquele dia que o Senhor me chamou em tal lugar, assim, 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 assim? Eu tenho uma história da minha chamada para o ministério. Chamada divina mesmo, não foi uma sugestão não. Ele disse, foi eu quem chamou. E então? Mas eu não te chamei para ministro batista. Você ainda não descobriu para que foi que eu lhe chamei. Depois de tantos anos, você ainda não sabe nem o que está fazendo. Porque eu lhe chamei para ser ministro da minha palavra. Não de seitas, nem de denominação. Negócio de ministro de igreja evangélica, isso aí não existe no plano de Deus. E este fato tem sido impressionante. Sabem que até nas minhas identidades eu nunca mais aceitei colocar título de ministro batista. Vamos tirar isso daí. Ou eu ponho ministro da palavra de Deus, ou de nada. E agora, eu quero continuar com a palavra à vossa frente. Assim que Deus criou o ser humano, conforme aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7, aí a narrativa de como Deus criou o homem. Vamos ler este versículo, pastor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Você sabe que a versão certa não é pó da terra, sabia disso?
barro da terra, sabe? Ele não ia escolher um monte de areia para fazer um boneco que não dá para fazer de areia assim, de pó. Tinha que fazer de argila. Tinha que ser esse pó com água. Ao ponto de a medicina concluir que nós hoje somos, fisicamente, somos 5. Fala? Ah, sim, isso eu sabia agora. 60% de água no nosso corpo. Agora aqui, os irmãos notem que o ser humano foi feito vivo. É uma coisa de barro. E Deus sopra nisto o espírito de vida. O fôlego de vida. Isto veio de Deus. De modo que nós somos uma porção de coisa da terra e uma porção de coisa de Deus, da pessoa de Deus. Ele soprou isso em nós. Lá no Éden. Eu não sei quantos anos Adão viveu com a sua esposa Eva, em harmonia com Deus no Éden. Eu tenho a impressão que eles viveram menos 100 anos no Éden, antes de pecar. Obedecendo a Deus, fazendo tudo quanto Deus queria, cumprindo todas as suas tarefas diante de Deus, tudo em harmonia. Mas houve ali uma palavra de alerta, mas ela era mais do que uma palavra de alerta, ela era uma lei. Lei. Aí nos versos 16 e 17, deste Gênesis 2, Deus lançou ali uma lei, lei com as suas consequências. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto equivale ao dizer-se que aqui existe água venenosa. E ali está uma lei dizendo: não se beba desta água, porque se alguém beber, ficará envenenado e morrerá. Ou como ali adiante, uma árvore com frutos venenosos e uma tabuleta ao lado: ninguém coma deste fruto, porque aquele que comer morre. Deus colocou esta lei diante de Adão, dizendo: você não vai comer deste fruto, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Comeram. No capítulo 3, verso 6, diz que eles resolveram se rebelar contra a lei de Deus e comeram. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Eles não morreram fisicamente. Eles ali perderam a vida de Deus que haviam recebido no versículo 7 ali atrás, do capítulo 2. Deus tinha soprado neles o fôlego de vida. E esta vida foi-se embora no momento que eles comeram o fruto proibido. Continuaram tendo uma vida biológica. Continuaram tendo uma vida psíquica, todos nós.
continuaram tendo uma natureza. Mas isso tudo, a essa altura, em pleno corte de relacionamento com Deus. Ao ponto de, em Efésios 4, versículo 18, a palavra usa esta expressão, alienados. Alienados da vida de Deus. Como diz essa versão? 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, Separados. pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Separados da vida de Deus. Esta palavra indica, perderam a vida de Deus. E, portanto, morreram. Morreram. E desde ali, esta morte entrou pela humanidade toda. Em Romanos 5:12, a palavra nos mostra outra vez que o pecado e a morte continuaram fazendo estrago na raça humana. E continua. Cada vez mais. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Isto. E agora, por que a morte? O Senhor Jesus, o Senhor Jeová, tinha dito a Adão lá no Éden, porque se você comer, você vai ficar debaixo da lei do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é uma lei, é a morte. Você vai ficar sob a pena de morte. E quem tem que sustentar esta pena de morte em cima de cada um é a própria lei de Deus que foi infringida. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, agora nós vamos ver uma diversidade de versões aí em 1 João 3, 4, mas todas elas estão certas. Interessante. São diversas e todas certas. Como diz a sua, pastor? Versículo de número? 1 João 3,4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Está certo. Mas a sua não diz assim. Como diz? Assim como a dele? Onde está a outra? Faça favor de vir aqui ler para mim, irmão. Faça favor de vir aqui na frente. Venha ler aqui no microfone. Faça favor. A minha diz o seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Os irmãos não percam de vista. O pecado ali é rebeldia. O pecado aqui que o irmão leu é iniquidade. Mas ainda não é o fim, não. O outro ponto certo. Aquele é certo e esse é certo. Há uma outra tradução. A outra aí? Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Também é. Cada versão pegou o assunto numa face. Numa face. O que você acha? Você vem com o seu carro, chega aí, o semáforo está vermelho. Mas você entende que você deve passar. Então você se rebela e passa. Entendeu? É o pecado, é a rebelião. Eles se rebelaram contra Deus. E no outro caso, dizendo que o pecado é iniquidade. A palavra iniquidade significa um gesto espontâneo
que parte da vontade do indivíduo. Dona Eva comeu porque quis, seu Adão comeu porque quis, você peca porque quer. Se um homem cometer um pecado sem querer, isso não é pecado. Se chegar um homem e forçar você a tomar um garrafão de cachaça, você fica embriagado, caído na rua. No entanto, você não queria tomar nem uma gota e não leva a responsabilidade nisto. Uma moça é agarrada aí por 2 vilões, ela é estuprada, ela não queria se prostituir. Estava muito longe disso. E a Bíblia mostra logo que o pecado é uma ação voluntária. Por isso é iniquidade, a palavra iniquidade. O pecado em cada pessoa, quando é cometido, ele parte de dentro da pessoa. Não tem essa história, não, foi meu marido que me fez pecar, não, foi minha mulher que me fez pecar. Não, senhor. O Adão disse isso para Deus lá depois, não foi? Mas Deus disse, eu não vou nessa, não. Você peca porque você é iníquo. Você pecou porque você quis. Eu até estava pensando uma coisa engraçada outro dia. Se a Eva tivesse comido o fruto, depois chegasse lá no Adão e você, não, eu não vou comer. Não, mas você, não vou comer. E não comesse, e não comesse, não comesse. Aí nós íamos só ter um mundo de pecadoras. Porque o pecado tem que partir da vontade humana. E agora aqui a palavra de Deus nos mostra que o pecado é, naquela última versão, a transgressão da lei. Agora aqui implica o lado judiciário do pecado. Os 2 primeiros mostram o lado voluntário do indivíduo. Mas agora esse terceiro mostra o lado judiciário. O pecado é a transgressão da lei. Eu me lembro que uma vez um guarda me parou na estrada. O senhor encosta aí. Pois não. O senhor não podou um carro agora mesmo aqui na subida? Podei, sim, senhor. O senhor não viu a placa? Digo, não vi, senhor guarda. O que aconteceu? Havia uma placa ao lado do caminhão. Eu disse, senhor guarda, eu agora me lembro de uma coisa que aconteceu. O caminhão vinha fumaçando muito. E a minha esposa tem tremendos problemas com fumaça. E eu então não considerei a lei ali do trânsito. Eu tive que ultrapassar o caminhão em favor dela e a situação. E ele então disse, olha, eu tenho toda a condição para ele multar. Eu disse, perfeitamente, o senhor tem. Porque há uma lei que eu transgredi. Era proibido ultrapassar aqui. O senhor está certo. Porque é transgressão da lei. O senhor pode me multar porque o senhor está certo. Ele disse, não vou multar o senhor. Parece que quando a gente reconhece, a misericórdia vem logo, né? Não vou multar o senhor, não. Ela tem problema com fumaça? Tem. Então não vou mudar, o senhor pode tocar. Mas olha, senhor Antônio, o senhor tome cuidado com a sinalização. Diga, eu sei, senhor guarda. Elas são a lei. Elas são a lei. Outro dia alguém me disse, e eu fui multado lá em tal ponto assim, assim, assim. Muito bem. Qual é que foi o problema? Estacionamento, perfeitamente. Qual a sinalização que havia? Nenhuma. Nenhuma. E o senhor era proibido estacionar num lugar onde não tinha nada determinando? Não, senhor. Não há lei. Ali não há lei. Ali não há lei. O senhor fotografe a área, ouviu? E compareça ao Detran dizendo, meu carro estava estacionado neste lugar onde não há sinalização. O senhor faz favor de ver que a minha multa está sem base legal. Porque não há sinalização. A lei é isso. Por isso o pecado é transgressão da lei. Eu sei que é para não adulterar, né? Mas vamos adulterar. Eu sei que é para não brigar, mas vamos brigar. Eu sei que é para não mentir, mas vamos mentir. A lei está dizendo que não, mas a vontade está determinando fazer. Pecado é transgressão da lei. E todos nós que cometemos pecados neste mundo, ficamos debaixo da lei. Ficamos debaixo da condenação da lei. A condenação é da lei.
Ao passo que se houver uma lei e uma pessoa está condenada, mas daqui a pouco essa lei é anulada, a condenação desaparece também, porque se a lei for anulada, a condenação desaparece, que a condenação tem que proceder da lei. E agora, Jesus precisava vir ao mundo. E em Gálatas capítulo 6, capítulo 4, Gálatas 4, aparece a palavra de Deus nos dizendo aqui, a começar do versículo 4 e 5, nós vamos notar que, achando nós debaixo da lei, até a sua versão está boa, achando nós debaixo da lei, Jesus teve que vir ao mundo debaixo da lei. 4:5. 4:5. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, Isto. para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É verdade. Eu tive um companheiro de trabalho no barco, no Rio Paraná. Sempre quando a gente perdia algum objeto, ele saía com uma filosofia dele. O senhor está procurando o quê? Eu estou procurando minha meia aqui. Olha, procura onde ela está que o senhor acha. Eu achava meio bobagem isso, mas é certo isso. Eu perdi o lápis, ou perdi uma porca, perdi... Procura onde ela está que o senhor acha. Está certa a resposta. Mas o que eu queria agora destacar é que Jesus tinha que nos procurar. Onde? Onde? Onde estávamos? Debaixo da lei. Vocês conhecem um brinquedo de criança chamado Está Quente, Está Frio? Hoje a criança não brinca mais dessas coisas, vai brincar de televisão, não é? Mas antigamente as crianças brincavam de está quente, está frio. E Jesus não podia chegar até perto do pecador, não. Ele tinha que chegar onde se acha o pecador, debaixo da lei e debaixo da condenação. Debaixo da lei, sob maldição. Gálatas 5. Este livro é um livro tremendo em matéria de justiça. Podemos ler aí, eu falei 5 é 3, versículo 10, 3:10 de Gálatas. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Eu sei que alguém dirá, não tenho nada com lei. Como não tem? Todas as suas transgressões são contra a lei. E lembre-se mais uma coisa: estas transgressões trouxeram para você as maldições. Que pena que nós não vamos ter tempo hoje de tratar desse assunto, não é? Eu me lembro de um menino que xingava a mãe dele. Xingava feio. Pois todos os nomes que a mãe dele sabia xingar, ele xingava a mãe. E uma ocasião eu passei lá umas horas com ele na casa dele, eu fiquei horrorizado, pensando, mas como o Lazinho é capaz de xingar a mãe desse jeito? E não foi muito tempo, ele ainda estava no grupo escolar, antes de terminar o grupo escolar, ele morreu. Eu fiquei impressionado. E um dia lendo a Bíblia, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Maldições, muitas e muitas e muitas e muitas. Agora o Senhor, ao nascer neste mundo, ele teve que nascer como homem e teve que nascer como homem debaixo da lei. E toda a vida de Jesus foi uma vida de perfeita obediência a toda a lei.
Ele nunca transgrediu a lei. Mas ele não guardava o sábado. Quem é que disse que não? A única coisa que ele veio ensinar os judeus é que o sábado é dia de fazer bem a todo mundo. Guardava o sábado, sim, senhor. E guardava o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e a sábado. Porque é assim que se guarda o dia do Senhor. Alguém diz que domingo é dia do Senhor, né? A Bíblia diz lá que sábado é dia do Senhor. E a sexta, a quinta, a quarta e a terça e segunda? São de quem? Do Senhor é a terra. E o que mais? E a sua plenitude. E os dias? Todos são do Senhor. Jesus então guardou toda a lei. No capítulo 5 de Mateus, os versículos 17, vamos ver só o 17 agora. Mateus 5, 17. Vejam o que Jesus diz sobre a lei. E ele é advogado, não é? Advogado. Vamos conversar com este Jesus sobre advogado. Não é advogado de porta de cadeia, não, viu, não? É advogado mesmo daqueles que creem nele. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Jesus, o que é que temos que fazer com a lei? Bem, a lei só tem uma coisa: tem que ser cumprida. E se não cumprir, só tem mais uma coisa: é a condenação. Jesus nunca foi condenado por lei alguma. Por lei alguma. Eu me lembro quando os judeus gritaram lá no cenáculo de Pilatos, gritando, dizendo o seguinte: nós temos uma lei pela qual ele tem que morrer, mas nós temos uma lei. Não é a lei de Deus. A lei de Deus não tinha nada disso contra Jesus. Porque Jesus cumpriu toda a lei de Deus. E agora aqui, meus amados, Jesus tem que cumprir a lei. Todos nós condenados pela lei, debaixo da pena de morte. O que é que Jesus tem que dizer? Se você está condenado pela lei, a pena de morte, o que é que Jesus tem que dizer? Não. Ele vai contra a lei. O irmão entendeu? O irmão está condenado à lei, e a lei está lhe condenando à pena de morte, que o salário do pecado é a morte. Não é assim? O que é que Jesus tem que dizer? Não, vamos dar um jeito de enganar a lei, vamos tapear a lei, vamos arranjar aí uns ludibrios para safar-nos da lei. Jesus não pode fazer isso. Você é condenado à pena de morte, tem que morrer. Você é condenado pela lei, pecou, salário do pecado é o quê? É a morte, tem que morrer, viu? Tem que morrer. Por quê? Porque a lei disse, você pecou, tem que morrer. Mas o senhor não é meu advogado? Sou seu advogado, perfeito advogado. Porque a matéria do advogado é o direito. Trapaças não é o direito. Não são o direito. Mas sim tem que morrer. Daí o Senhor Jesus dizendo, eu como seu advogado, eu vou morrer a tua morte. Eu não preciso morrer. Não sou um pecador, diz Jesus. Nunca transgredi a lei. Não tenho culpas diante da lei. Mas eu vou morrer por vocês. E aí, em 2 Coríntios 5:14, ali onde Jesus morreu por nós, a palavra de Deus afirma que nós fomos mortos com Ele.
pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso é o mesmo que um advogado que chega a este ponto. Você cometeu a transgressão, cometi. Transgrediu a lei, transgredi. Você tem que pagar uma multa. Tenho, doutor, mas eu não posso pagar, eu não tenho com que pagar. Está bem, vem cá. Então o advogado mete a mão no bolso, tira um cheque, não é? Assina e entrega para você. Agora paga a multa. Ele pagou por mim. Foi o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Só que tem uma coisa. Uma coisa. Se você deve um crime e você vai fazer aquela moça lá pagar, você não se livra, não. A outra pessoa não pode pagar por você. É aí que está aquele texto dizendo que a alma que pecar, outra não pode morrer por ela. Ela tem que morrer. É ela. Por isso Jesus na cruz não podia morrer em nosso lugar. As versões bíblicas na palavra em nosso lugar ali, elas não subsistem. A maior parte já deixou para lá esta ideia de nosso lugar, que não é. Lá no texto grego diz uper, esta palavra não é em lugar de, é em favor de, em benefício de alguém. Ele morreu ali, a nossa morte. Agora você vai para o texto de Gálatas, capítulo 2, verso 19, e vai ver, já foi lido, diz aqui esse verso 19, porque eu, pela lei, isto equivale a parafrasear, eu, conforme a lei exigia, ela exigia a minha morte, morri, ela ficou satisfeita e eu morri para a lei. A fim agora de viver para Deus. Mas como foi que nós fomos mortos? E esse verso 19, como diz aí, pastor? Pois eu pela lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Completa esse verso aí. Já estou crucificado com Cristo. Amém. É até aí, não é assim? Essa versão não para aí? Para. Verso 19 diz assim: eu para a lei, eu pela lei morri para a lei a fim de viver para Deus e estou crucificado com Cristo. Como foi que fomos mortos? E por que foi que fomos mortos? Esse é o ponto que nós temos que hoje saber. Porque a lei exigia a nossa morte. Agora, pois, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há, não porque ludibriamos a lei. Não há porque a lei foi satisfeita. Não foi que Cristo morreu em nosso lugar, não. Nós morremos como a lei exigia. Não é o outro que tem que pagar, não. Eu tenho que pagar. Ninguém pode pagar por mim. Nem Jesus podia pagar. Seria uma transgressão da lei. Eu tenho textos aí no Velho Testamento mostrando em que a pena de uma pessoa, a outra não pode pagar. Quem deve é quem paga. E ele nos levou a morrer nele para sermos a esta altura. É o texto de Romanos 6:7. Aquele que está morto está justificado. Por quê? Morto está justificado. Por quê? Porque a lei exigia a sua morte, morreu, agora está justificado. Agora está tudo certo. Não é que a morte de Cristo satisfez a lei por nós. Ao contrário. Se Cristo morreu para satisfazer a lei por nós, nós ficamos mais complicados. Porque fizemos o inocente pagar por nós. Mas Cristo nos levou a pagar o que devíamos. Ele nos levou. Estou me lembrando daquele pai. O menino atirou uma pedra na vidraça da vizinha. E a vizinha ficou sabendo. Então apresentou ao pai o ocorrido.
E o pai chamou o filho e disse: meu filho, você atirou uma pedra na vidraça da dona Maria. Foi sem querer, papai, mas foi você. Foi, sim, senhor. Tá bem, meu filho. Tá bem. Eu já fiquei sabendo quanto é que custa a vidraça lá que você quebrou. A vidraça vai custar 20.000 cruzeiros. Você tem? Eu não tenho, papai. O senhor sabe que eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro nem para comer, chupar picolé. Quando eu preciso, o senhor me dá. Tá bem, meu filho. Pegou os 20.000, colocou na mão dele. Na mão dele. Se você vai lá dizer a dona Maria que você veio pagar a vidraça e você quebrou. Sim, senhor. Foi lá. Pagou. A dona Maria ficou gostando muito do menino. E ele voltou para casa e disse: papai, eu já paguei a vidraça lá. Pois não, meu filho. E eu fiquei gostando muito de você, que agora você está justificado. Porque o mal que você fez, você pagou. Não, não fui eu que paguei, foi você. Eu dei o dinheiro, mas você pagou. Foi o que Jesus então fez. Eu dei a crucificação, mas eu levei você, você pagou. Agora estamos justificados. E agora, uma vez justificados, nós ganhamos uma nova bênção. É que lá naquela cruz, crucificados, nós morremos. Se morremos, perdemos a nossa vida. É como quem teve que sacar do último recurso que tinha para pagar tudo que devia. Mas uma vez pagando tudo que devia, ficou sem nada, absolutamente a zero, a zeríssimo. Foi a situação, porque morrendo em Cristo, o que mais sobrou? Eu queria que você fizesse a conta, quanto uma pessoa morta possui. Quanto é que um morto tem, meu filho? Quanto ele possui? Vamos fazer o imposto de renda dele aqui. Só basta colocar ali no papel, é morto. Morremos, ficamos a zero, meu filho. Ficamos na falência. Mortos com Cristo, ficamos a zero. A zero. Mas, aleluia, Gálatas 2:20 diz: agora quando você não vive mais, agora quando você está morto, agora quando você está a zero, é aqui que entra a palavra graça. Eu vou viver essa vida que você perdeu dentro de você. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais, mas agora Cristo vive em mim. Aqui neste lugar onde nós nos consideramos reduzidos a nada e a mais profunda pobreza, nós encontramos o maior bem que se pode pensar, que é Cristo vivendo em nós. Aleluia. Ele tirou ali naquela cruz a nossa vida para fazer dela o preço da nossa condenação, mas ficamos mortos. Ele se tornou a nossa vida. Vamos agora voltar a esta confissão. Eu, pela lei, morri para a lei. Estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir esse texto assim agora. Estamos em Gálatas 2:19 e uma partezinha do 20. Porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto já aconteceu com você? Se não, eu vou lhe dar um conselho. Ore a Deus pedindo que isto aconteça. Ore a Deus pedindo a fé para você alcançar esta vitória. Senhor, eu quero a minha morte com Cristo e a vida de Cristo em mim. Eu preciso desta bênção. Como Jacó disse ao Senhor lá no Vale de Jaboque:
Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Pois então o que é a bênção? A bênção é que o Senhor tire de mim a minha própria vida e me conceda a graça de ter a tua vida em mim para sempre. Este é o novo nascimento. Este é o real converter-se ao Senhor. E este é o modo como Ele pode colocar-nos dentro do seu reino. E que na sua bênção, na sua graça, cada pessoa aqui seja enriquecida desta vida de Cristo, mas morrendo nele, para que Ele seja a sua vida. Curve a sua cabeça nesta oração. Senhor, Tu me fizeste morrer contigo. Morri porque a lei me condenava. Tu me fizeste morrer contigo porque a lei me condenava. Eu estou crucificado contigo. E agora o Senhor é minha vida. O Senhor é quem vive em mim e vive para sempre. Eu te dou glória, Senhor, porque me libertaste da minha vida condenada e me concedeste a tua vida gloriosa. Em teu nome, Jesus. Amém, Senhor amado. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.